antes de trocar de slide, eu quero fazer uns exercícios aqui com vocês. E já podemos começar resolvendo essa questãozinha aqui com o Suplan. Quero lembrar que todas essas questões são com o Suplan. Vou dar 30 segundos, 40 minutinhos aí para vocês lerem e tentarem resolver. Vamos lá então, letra D. Alguém achou outra questão? Outra alternativa? Vamos lá, diz assim, ó. Em relação a conceitos fundamentais da informática, analise. 1. Hardware é a parte física do computador, ou seja, é o conjunto de componentes eletrônicos, circuitos integrados e placas que se comunicam através de barramentos. Perfeito, bem certinho essa análise, essa afirmativa. Sim, os barramentos são sinais digitais pelos quais os componentes trocam as informações. Por exemplo, o USB é um barramento. Universal Serial Bus. USB é barramento. USB, um tipo de barramento era outro, um barramento que engloba todos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só, como é que esse notebook está enviando o sinal para esse data show? Através de um barramento. É um sinal, ó, vou desconectar um pouquinho aqui, ó, tá? Bem rapidinho. É um sinal digital que passa aqui por esse cabo. Na verdade, isso aqui não é digital, né? Isso aqui é analógico. É um sinal. Então, o barramento não tem como mostrar para vocês. Seria a mesma coisa, se eu quisesse mostrar barramento, seria a mesma coisa que eu desencapar um fio de luz, né, e dizer assim, ó, vocês estão vendo a energia passar por ele? Não tem como enxergar. Porque o barramento é o sinal que passa pelo cabo, pelos conectores. Tá? E o USB, apesar de ter a entrada, a porta USB é a conexão física. Mas o USB, na verdade, é um barramento. É um sinal digital. O USB significa Universal Serial Bus. Barramento serial universal. Assim como tem outros, para disco rígido, SATA, IDE, SCSI. Barramento para HDMI, para multimídia, que passa pelo HDMI, som e áudio. Não, desculpe, áudio e vídeo. O barramento depois para placas de rede, barramento PCI, para placa de som, PCI. Vocês têm depois um resuminho aí dos barramentos na apostila, umas páginas anteriores. Informações só para fora? Não, eu estou dentro dos componentes. A placa-mãe não tem que conversar com a memória RAM? Como é que ela faz para conversar com a memória RAM? Através de um barramento. A placa-mãe não tem que conversar com o processador? Como é que ela faz isso? Através de um barramento. A placa-mãe não tem que conversar com o teclado, com o mouse, com a impressora? Tudo isso é feito através de barramentos. Quem determina os barramentos é lá o chipset do nosso computador. Perfeito? Então, corretíssima essa questão. As placas, os circuitos integrados se comunicam através de barramentos, de sinais digitais. Beleza. Depois a 2 diz assim, software é a parte lógica, ou seja, é o conjunto de instruções dados aos processos e dados processados pelos circuitos eletrônicos do hardware. Perfeito, é isso mesmo, é uma definição bem certinha de software, então a 2 correta. A 3 diz assim, periféricos são dispositivos que enviam ou recebem informações do computador. Exemplo, mouse, teclado, impressora e etc. Tá, o etc aí que não precisava, né? Etc aí, etc pode ser qualquer coisa. Mas, vamos lembrar o seguinte, o que a gente considera como periférico? Tudo que está fora do gabinete. Então, teclado está fora, periférico, mouse está fora, periférico, webcam está fora, periférico, impressora, scanner está fora, periférico. Agora, placa-mãe, memória RAM, processador, tudo isso é o próprio computador, certo? Então, a 3 está correta. E a 4, uma versão do sistema operacional Windows ou Linux é um hardware imprescindível. Pô, aí nos quebrou, né? Hardware, aqui que está o erro. Se dissesse é um software, estaria certo. Porque o Windows ou Linux são sistemas operacionais e aí sim, eles são são softwares imprescindíveis para o funcionamento do computador. Mas o erro está lá. Então, letra D. Perfeito? Me ajuda nessa aqui agora. Comigo aqui agora, só umas questõezinhas para nós fixar bem. Oi? Um CredMail é um programa, é um cliente de correio eletrônico. Vamos lá? Então diz assim, o correio eletrônico é um método que permite compor, enviar e receber mensagens através de sistemas eletrônicos de comunicação. São softwares gerenciadores de e-mail, exceto. Então quais são os softwares do tipo cliente de correio eletrônico? São aplicativos, né? Então quais desses aqui são aplicativos do tipo cliente de correio eletrônico? Mozilla Thunderbird, sim. O Mozilla tem o Thunderbird, que é o correio eletrônico, e o Mozilla Firefox, que é o navegador, não confundam. O Yahoo Messenger. Não, o Yahoo Messenger é um programa mensageiro. Esse programa aqui é de chat, de bate-papo, conversação instantânea.
O Outlook Express que vinha no tempo do Windows XP. Incredible Mail é também só que menos conhecido. E o Microsoft Outlook 2003 também é um cliente de correio eletrônico. Então, o software que não é cliente, o Yahoo Messenger. Me ajuda nessa agora. Quero lembrar que são todas questões com supla. Beleza? Isso aqui já é um pouquinho mais fácil. Veja que as questões não são complexas. Eu não gosto de dizer que a prova é fácil. Consuplan é uma organizadora fácil. Eu nunca gosto de dizer que organizadora elabora a prova fácil. Porque se fosse fácil, qualquer um ia lá, dava um chute na moita e entrava. Não é assim. É complicado. Porque mesmo as questões fáceis, lá na hora se tornam questões difíceis. Na hora muda tudo. Aqui a gente está treinando, ar-condicionado, brincando e tal. Mas lá depois você já chegou cansado, você já teve uma noite ruim, já vem no estresse de estudo. Então eu considero tudo difícil. E até essa questãozinha que pode na hora confundir. Os aplicativos a seguir são navegadores de internet, exceto, Google Chrome é navegador, Internet Explorer é um navegador, Mozilla Firefox é navegador, Opera é navegador, Ubuntu, que é o sistema operacional. Me ajuda aí. O problema dessas questões muito simples é que quase todos vão acertar, né? Essas não vai ser que vai aprovar vocês. Essa é aquela que tem que acertar, que todo mundo vai pular, o obstáculo que todos vão pular, então é aquela que não pode errar, porque essa todo mundo vai acertar. Não é a que vai filtrar mesmo, né? A que vai filtrar depois são questões mais difíceis. Mas essa é uma questão bem simples, mas é bom para a gente fixar. O nome válido do aplicativo do BR Office, que nós vamos estudar mais adiante, utilizado para a criação de apresentações multimídia, BR Office Slider, Impress, Draw ou BR Office Org. BR Office Org é o site, né? O que acontece? É o Impress. Impress, que é o programa de apresentação multimídia, idêntico ao PowerPoint. Basicamente com a mesma função. E essa aqui pra gente... Última aí pra gente depois continuar. Não, essa aqui ainda não temos condição. Deixa que essa aqui ainda não temos condição de resolver. Deixa que essa aqui a gente vai resolver daqui a pouco. Ok? Então o que a gente está estudando? O software. E o que a gente viu nesse início? A classificação quanto à função e quanto à forma de distribuição. Esses dias me perguntaram assim, Paulo, não entendi, como é que o software é sistema operacional e é software livre? Não tem problema, o sistema operacional pode ser software livre, pode ser freeware, pode ser shareware, pode ser proprietário. Um aplicativo pode ser código aberto, software livre, freeware, shareware, não tem problema nenhum. Uma coisa é classificar quanto à função, outra coisa é classificar quanto à forma de distribuição. Então não esqueçam, se puderem, evitem a pirataria, porque tem alternativa. Agora alguns comentários que agora nós vamos entrar no software livre. Perfeito até aí? Tudo tranquilo? Qualquer coisa a gente volta, tá, gente? Se começarem a ficar em dúvida, voltamos aqui. Bom, então agora a gente vai começar a entrar no Linux propriamente. Agora que a gente vai aprofundar o nosso estudo de sistemas operacionais. No caso aqui o Windows. Desculpe, no caso aqui Linux. Primeira coisa que a gente tem que entender. Quando a gente fala Linux, o pessoal costuma falar GNU Linux. Tá? Nós vamos entender por que falar GNU Linux. GNU mesmo por causa aqui do animal GNU. GNU é o Richard Stallman que criou o projeto GNU. E esse N aqui, esse N é Not e o Unix. Então o G aqui é só para dar sentido do animal. Quer dizer Not e Unix. Isso que significa o GNU. Bom, então o que nós vamos entender? Primeira coisa, software livre é licenciado? Tem licença? Tem. Se não tivesse licença, ele cairia em domínio público. E qualquer um poderia registrar em seu nome. Ele é domínio público. Por exemplo, eu não posso cantar aqui para vocês as músicas do Roberto Carlos, mas da Chiquinha Gonzaga eu posso. Já morreu há mais de 70 anos, então ela não tem mais direito sobre a propriedade intelectual das músicas dela. As músicas dela eu poderia reproduzir, mas as do Roberto Carlos não, porque as do Roberto Carlos ainda ele tem direito autoral sobre a obra. Um software, quando licenciado, o autor tem 10 anos para poder explorar comercialmente. É o caso do Windows XP. O Windows XP foi lançado em 2001. A Microsoft tinha 10 anos para explorar comercialmente. O que ela fez ano passado? Mandou uma mensagem para todos os usuários do Windows XP dizendo o seguinte: nós não vamos mais dar suporte ao Windows XP.
Quer usar o Windows XP? Beleza, é tua conta livre, teu risco teu próprio. Quer dizer, nós não assumimos mais responsabilidade. Por quê? Porque ela não pode agora mais cobrar. Então o Windows XP caiu em domínio público. Qualquer um agora pode entrar na internet, baixar o Windows XP e instalar que não está cometendo pirataria. O XP. Então o que a Microsoft fez? Bom, já que caiu em domínio público, eu não dou mais suporte. Perfeito? Bom, então o software livre também tem uma licença. Também é licenciado. Porque se não fosse licenciado, cairia em domínio público. E qual é a licença do software livre? Anota aí, por favor. Que aqui está a questão da prova. O pessoal que está em casa também, pode anotar aqui e depois me cobrar. Essa é a questão da prova. Uma delas. A licença é a licença pública geral. E essa licença pública geral é que dá aquelas 4 liberdades que a gente estudou antes. Então a licença pública geral em português, né? Ou General Public License em inglês, vem do projeto GNU. Então todo software livre é licenciado na licença pública geral. Ela é a licença mais utilizada para software livre. E no caso aqui ela é utilizada ela é que licencia o GNU Linux. Perfeito? E olha só, quem é o Richard Stallman, aquele hacker que eu falei? Aquele já está mais velho, né? Aquele já está com a barba branca e tal. Então lembra o seguinte, os hackers, eles são pessoas que querem subverter o sistema. Ou seja, eles não querem aquele sistema como está ali imposto para eles. Se disser assim para um hacker, olha, o sistema tem uma senha e tu não pode entrar no sistema, ele vai dar um jeito de quebrar aquela senha. Vai quebrar aquela barreira, porque o cara é subversivo. Então o que ele imaginou? Ele como programador, por que ele é um programador que desenvolvia sistemas operacionais? Por que ele iria pagar por um sistema operacional? Por que ele não poderia desenvolver um sistema operacional? Então ele começa a desenvolver um sistema operacional. Certo? E o sistema operacional que ele desenvolve, que ele pensa em desenvolver, é licenciado pela Licença Pública Geral, a GPL. E essa licença pública geral, então, como a gente viu antes, dá essas 4 liberdades aqui. A liberdade de executar o programa para qualquer propósito, a liberdade de estudar o programa, como ele funciona, a liberdade de redistribuir o programa e a liberdade de aperfeiçoar o programa. E veja bem, olha bem agora que eu vou explicar aqui, tem um detalhe. Ó. Essa licença pública geral, ela só tem em inglês, ela foi redigida em inglês e não aceita tradução. Porque na tradução, o que eles imaginam, se eu traduzir ali o licenciamento? Que mudando uma palavra na tradução, pode mudar o sentido. Então eles não aceitam a tradução, é em inglês. Se você tentar lá, mas se você se interessar e quiser ler a licença pública geral, pode acessar aqui no endereço que eu estou passando para vocês. Tá? Então entra lá no gnu.org, na parte das licenças, e ela já está na versão 3.0. Tá? O Linux que a gente vai estudar aqui está licenciado pela versão 2.0 dessa licença. Então, a licença pública geral nos dão as garantias, as liberdades. Perfeito? Agora olha só. Voltar aqui uns slidezinhos. Beleza, então olha bem, agora isso aqui tem a ver um pouquinho com a história. Ó. Então funcionou assim, ó. Vou começar aqui a partir dos anos 70. Ó. Em 74, o Bill Gates cria o conceito de software licenciado. Em 1984, o Richard Stallman cria o conceito de software livre. E começa a desenvolver o primeiro sistema operacional de software livre. Só que o que aconteceu? Para ele desenvolver o sistema operacional, ele teve que desenvolver outros programas antes. Por exemplo, o editor de texto para poder escrever o código-fonte. Que antes todos os editores de texto eram licenciados. Então ele teve que primeiro criar um editor de textos. Então ele criou aqui o editor de textos primeiro. Depois ele teve que criar um compilador. Beleza. E depois disso é que ele realmente começou a criar o sistema operacional. Só que o sistema operacional que ele começou a criar era muito complexo, dava muito erro. E em 1991, um cara lá na Finlândia chamado Linus cria um sistema operacional usando essas ferramentas que o Richard Stallman tinha criado. Usando o editor de textos, usando o compilador. E esse cara, o Linus, o que ele pensa? Bom, eu sozinho não vou conseguir desenvolver todo o sistema. Então eu vou convidar as pessoas, outros hackers, a me ajudar no desenvolvimento. Então ele imaginou assim, bom, como eu estou usando as ferramentas do software livre, eu também vou licenciar esse meu sistema operacional como software livre, ou seja, na licença pública geral.
Licença pública geral. Ok? Então, Linux é licenciado na licença pública geral, o GNU Linux. Perfeito? Só que olha o detalhe, aqui tem um detalhezinho sobre licença pública geral e sobre BSD, Berkeley Software Distribution. O que acontece? A licença pública geral é aquela licença que não, veja bem, a licença pública geral, o autor do software não pode cobrar, não tem custo. Só lembre uma coisa, muitos usuários, quando eu pergunto assim, o que é software livre? Muitos dizem, aquele software gratuito. Tá certo? Software livre é software gratuito? Não. Conceito de software livre não é software gratuito. Conceito de software livre é código fonte aberto. E é o código fonte aberto que dá as liberdades. Por favor, gente, não cometa um erro, ainda mais aqui na minha aula de chegar, pessoal, software livre, o pessoal, não tem que pagar. Aí me derruba. Software livre é código fonte aberto, certo? Então o autor do software tem que abrir o código. Então o que acontece? Todos os softwares livres, beleza, estavam sendo licenciados pela licença pública geral. Só que um outro grupo, um grupo de estudantes de Berkeley, cria uma outra licença baseada no software livre. E essa licença, que é a BSD, que é baseada em software livre, ela tem algumas questõezinhas diferentes. Então olha bem aqui, ó. As licenças BSD e GPL são duas licenças mais comuns para software livre. Beleza. A licença BSD, Berkeley Software Distribution, GLP, Generic, diferem bastante no modo em que o código-fonte pode ser usado. Olha bem aqui a diferença agora. Isso aqui é uma diferença conceitual, tá? A GPL requer que trabalhos derivados sejam licenciados sobre a mesma licença. Então, se eu pegar o Linux e modificar, eu tenho que licenciar aquela minha modificação pela mesma licença que o Linux tinha. Ou seja, uma vez que é software livre, aquele software é livre até o fim da vida dele. Ninguém mais vai poder mudar a licença. Beleza. Ou seja, sobre a licença GPL. Agora, já a licença BSD requer apenas o reconhecimento dos autores e outras pequenas restrições. Então, olha a diferença. Como resultado, BSD pode ser utilizado em projetos livres com outras licenças, como o Linux. Ou softwares proprietários, como pilha do IP, por exemplo, lá do Windows. E macOS 2. Então, está aqui, ó. Agora eu gostaria que vocês guardassem essa expressãozinha. Ó. As licenças GPL são chamadas de copyleft. Copyleft é uma brincadeira que o Richard Stallman fez. Como os hackers gostam de brincadeiras, o Bill Gates tinha criado o copyright, ou seja, os direitos autorais. E o que o Richard Stallman cria? Os esquerdos autorais. Copyleft, é uma brincadeira. E os esquerdos autorais dão as liberdades. Certo? E isso, a licença pública geral. Agora, e o BSD aqui? O BSD são chamados de licenças permissivas. Tá? Então essa é a diferença, basicamente, entre as duas. Por isso que tem algumas distribuições Linux, que a gente vai ver mais adiante, tem algumas distribuições Linux que são licença pública geral, e outras distribuições Linux que são BSD. Nem todas as distribuições Linux são distribuídos pela licença pública geral. Por exemplo, Red Hat, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Red Hat é BSD, certo? Já o Debian GPL. Perfeito? Só para lembrar, essa licença BSD é também chamado só de código fonte aberto. Então essa aqui também é chamada de código fonte aberto. Por isso que vocês têm aí na apostila, ó, código fonte aberto. Eu vou voltar aqui alguns slides, ó. Então temos aqui, ó, código aberto, ó. Código aberto é licenciado sobre BSD. Software livre, licença pública geral. Vamos lá. Eu sei, isso aqui é complicado. O próprio Richard Stallman odeia o código aberto. Ele tem uma luta aqui contra o código aberto. Ele não gosta do código aberto. O que é o código aberto? Eu crio o software, disponibilizo o código fonte, só que quem for usar o software, ele pode modificar o software, mas ele tem que me citar. Eu sou o autor. Software livre.
Tá? E aí ele pode licenciar, então ele pode usar num software proprietário, desde que cite o autor. Feche lá e cite o autor. O software aberto, o software livre, ele tem que abrir o código, ele tem que entregar junto o código-fonte, para que qualquer um possa modificar, melhorar e adaptar e usar para a finalidade que quiser. Não precisa nem citar o autor. Só que a obra derivada no software livre também tem que ser licenciada como software livre. E aqui não. Eu posso pegar uma obra derivada e fechar. Então essa é a briga. Por quê? Quando o Richard Stallman criou o software livre, ele imaginou, bom, vou criar um software que dê liberdades. E daqui a pouco vai lá os caras lá e começam a fechar o software dele. O software dele não, mas o conceito. Se vocês quiserem, olha, essa é uma questão bem interessante. Eu particularmente, é um tema que eu gosto. Tanto gosto que lá no meu site, vou voltar aqui. Lá no meu site, eu coloquei... Aqui, ó, em videoaulas, você entra aqui no item videoaulas, clica em sistemas operacionais e assiste esse filme aqui. Tem 2 horas, 1 hora e pouco de filme, e quem fala nesse filme é o Linus, cara que criou o Linux, é o Richard Stallman, é o Richard Raymond, quer dizer, e mais o pessoal do licenciamento BSD. Então é importante, porque aqui eles citam exatamente as licenças de uso. O nome desse filme aqui é A Revolução do Sistema Operacional. Justamente essa revolução que teve do sistema operacional código fechado para o sistema operacional de código fonte aberto. Eu recomendo. Porque, olha gente, se eu tivesse umas fichas no bolso e tivesse que apostar nas questões, em quais questões que a organizadora iria pedir, eu acredito que ela vai pedir uma questão sobre licença de uso. Tá? Acredito que tem uma questão sobre licença. E não tem como pedir nenhuma coisa diferente do que está nesse filme. Certo? Recomendo porque é super bem explicado. E mais, aqui eles falam porque a licença BSD, ela tem 9 tópicos. Aqui na software livre eram só 4. Mas eu quero lembrar o seguinte, na prova de vocês, para a prova, entre as licenças, eu não acredito muito que eles possam pedir o código aberto. Acho que eles vão pedir mais o software livre. Aquelas 4 liberdades. Não acredito muito que eles vão focar aqui. Acredito mais no software livre. Mas entender que baseado no software livre foi criado apenas o software de código fonte aberto. Depois a gente vai aprofundar e já vou poder dar mais alguns exemplos. Oi. Aí no código aberto, por exemplo, tu inventou lá, fez o software, eu vou lá, modifico, eu fecho, mas eu tenho que dizer que tu... Tem que citar o autor. Tá. Mas eu posso fechar? Pode fechar. Ok? Vamos adiante. Bom, vamos adiante. Bom, agora vamos começar a entrar um pouquinho aqui no Linux. Veja que a gente não falou nada de Linux ainda. Na verdade, Linux mesmo a gente não entrou ainda. Tem na apostila Linux? Tem na apostila Linux. Agora, foi ótimo você comentar. Agora nós vamos dar um salto aí na apostila. Página 149. Veja se eu estou certo aí. Porque a nossa apostila, como eu disse, ela foi montada ainda na versão anterior, né, que a gente ia trabalhar o Windows. Não vamos mais trabalhar o Windows, então 149, Linux. Por favor, o pessoal que está em casa também vai nos acompanhando. Bom, então vamos entender o seguinte, ok? Todo mundo aqui comigo, página 149. Vamos entender o seguinte, ó. O Linux foi criado em 1991. Por esse carinha aqui, ó, o Linus. Ah, aqui ficou Tinus. Ah, ficou ótimo aqui. É Linus, desculpe. Desculpe aqui meu erro dele. É Linus, tá? Linus tal. O que acontece? O Linus, quando ele criou esse sistema operacional, ele convida outros desenvolvedores a ajudar no desenvolvimento. Então ele põe um convite, uma carta aberta na Usenet, convidando outros desenvolvedores a ajudar a desenvolver o sistema operacional dele, que foi desenvolvido em C, baseado no sistema operacional da Sun. Certo? Era um outro sistema operacional. Então, olha só, Linux, já começa a guardar isso, ó, é o termo utilizado para se referir a sistemas operacionais que utilizam o kernel Linux. Linux mesmo é só o kernel. Daqui a pouco a gente vai entender o que é o kernel. O Linux mesmo é só o kernel. Só que o que acontece? O Linux, para desenvolver o sistema operacional dele, utilizou as ferramentas do software livre. O editor de textos, o compilador. Então, ele também imaginou distribuir o Linux pela mesma licença do software livre. Beleza. Até aí tudo bem. E o que acontece?
o sistema operacional, a gente já entendeu que é aquele software que gerencia hardware, que gerencia todos os programas e também é a linguagem que interpreta e executa os comandos do usuário. O sistema operacional, ele é dividido em duas partes. Uma é o kernel e a outra é o shell. Veja bem, a gente viu assim, ó, que o sistema operacional gerencia o hardware. Então tem uma parte do sistema operacional que gerencia o hardware. E essa parte que gerencia o hardware é o kernel. Isso é que efetivamente é o Linux. O Linux, o que o Linux desenvolveu foi o kernel. É isso aqui que é o Linux. É a parte do sistema que conversa com o hardware da máquina. Mas tem uma outra questão. Tem a outra parte do sistema operacional que conversa com o usuário, né? Não tem uma parte que o sistema operacional pode dar comandos? Por exemplo, vamos lá no Windows, Ctrl C. Então essa parte que interage com o usuário, ou seja, tem a interface, né, que vai permitir a interação, isso é o shell. Então kernel é a parte do sistema que conversa com o hardware, é chamado do centro nervoso mesmo do sistema operacional, enquanto que o shell é a fachada do programa, é a parte que conversa com o usuário, com os programas. Por isso que o sistema operacional tem essas duas camadas, kernel e shell. Não, depois a gente vai ver que para chegar depois a gente vai ter mais um gráficozinho, a gente vai aprofundar um pouquinho mais ali. Ok? Agora olha o detalhe, Linux não tem só um shell. O Windows só tem um, Linux tem mais. Nós aqui vamos estudar o Bash. Mas existem outros tipos de shell, C Shell, né? O Korn Shell, o KS Shell, aqui tem vários tipos de shell diferentes. Nós vamos focar aqui, o nosso foco é o Bash. Veja bem, olha bem, ó, acompanhe aqui comigo. Linux é só o kernel, foi isso aqui que o Linux desenvolveu. Outros programadores desenvolveram vários tipos de shell diferentes. Como código aberto, cada um foi desenvolvendo um shell diferente. Perfeito? O mais usado é o Bash. Então, kernel, né, é o componente central, é o núcleo do sistema, é a ligação entre as aplicações, né, e o processamento efetivo a nível de hardware. Muito bem. Alguns conceitos aqui, né, sobre o kernel do Linux. O que eu gostaria que vocês guardassem aqui? Primeiro, que ele é preemptivo. O que é preemptivo? É ele que define o que vai ser processado, ou seja, a estratégia de processamento, a fim de maximizar o desempenho. Por exemplo, vocês já devem ter observado quando a gente está... Pode usar, o Windows também tem essa mesma característica, tá? Vocês quando estão usando o Windows, por exemplo, e estão ouvindo uma música, e acessam um site, e o site é muito pesado, o que o Windows faz com a música? Estou ouvindo uma música, e aí entro num site, o site é pesado para carregar, o que o Windows faz com a música? Dá umas cortadas na música, né? Ou seja, para um pouco de processar a música para processar a página. Então isso é ser preemptivo. É o kernel que define o processamento, o que vai ser processado, a fim de maximizar o desempenho. Não é o usuário, no final das contas, que define. Depois, ele é multiusuário, permite vários usuários conectados simultaneamente. Tanto o Windows quanto o Linux é multiusuário. É multiprocessamento, permite vários processos simultâneos. O Windows não é multitarefa? Não posso abrir o Word, o Excel, o PowerPoint? Linux também, eu posso abrir várias aplicações simultâneas. Isso é ser multiprocessamento. E além disso, tanto o Windows quanto o Linux suportam o acesso remoto. Ou seja, um usuário remotamente pode acessar meu sistema para dar suporte. É muito comum hoje, né, as assistências técnicas, como é que elas dão suporte? Remotamente. Lá da assistência, eles acessam o computador lá na minha casa, assumem o mouse, assumem o teclado e dão suporte. Já viram esse tipo de acesso remoto? Bom, muito comum essa questão de acessar computadores remotamente. Então, dessas características aqui do kernel do Linux, eu gostaria que vocês guardassem essas três. Preemptivo, multiusuário e multiprocessamento. Ok? Então, entendido isso, acho que podemos matar mais uma questãozinha aqui. Caiu no colo, né? Essa é a típica questão que caiu no colo, né? Não precisa nem fazer muito esforço essa aqui. Então, vamos lá. Em relação a recursos comuns, tanto no Windows quanto no Linux, é incorreto afirmar que possuem sistema operacional de código aberto. Windows e Linux são código aberto? Não, só o Linux. Então aqui já está a questão. Agora, são sistemas operacionais multiusuário e multitarefa? Os dois são. Suporte a vários sistemas de arquivos, nós vamos ver daqui a pouco? Sim. Suporte estendido 2, estendido 3, Razer FS, FAT16, FAT32 e NTFS. Já vai entender o que é isso. Logo em seguida está vindo.
Depois, restrição de acesso ao usuário, arquivos e pastas. Tem restrição? Usuário que é administrador, usuário que é uma conta padrão, qualquer um pode tudo. Não, né? Tem restrição. E permite administração e assistência remota? Sim, os dois. Então, letra A. Essa é a grande diferença entre os dois sistemas operacionais. Um é licenciado e o outro é código-fonte aberto. Beleza, vamos continuando aqui. Agora, vantagens do kernel do Linux. É gratuito, uma vantagem, você pode entrar agora na internet, baixar, modificar, adaptar. Customizável, porque o código-fonte é aberto, então posso também fazer as adaptações. Roda em máquinas antigas. Estável, eficiente mesmo em máquinas robustas. E já vou dizer uma coisa para vocês. Em computadores pessoais, Linux não é o sistema operacional mais utilizado, é o Windows o sistema operacional mais utilizado em computadores pessoais. Mas em servidores de rede, é o Linux. Por exemplo, Wikipédia. Já acessaram o Wikipédia? Wikipédia, o sistema operacional que está rodando o Wikipédia é Linux. Então a maioria dos servidores que a gente acessa na internet estão trabalhando com o sistema operacional Linux. E alta compatibilidade, né? Ele é compatível com qualquer sistema. A gente costuma dizer que ele é portável. Por que ele é portável? Porque eu posso adaptar o Linux para funcionar num smartphone. Eu posso adaptar o Linux para funcionar num caixa eletrônico. Eu posso adaptar o Linux para funcionar numa calculadora. Certo? Então ele tem alta compatibilidade. Bom, agora, gente, nós vamos cair numa partezinha aqui bem complicadinha, então eu vou pedir muita atenção também o pessoal que está em casa, porque aqui também tem outra questão envolvida. Tá? Isso aqui envolve outra questão. Bom, eu não sei se vocês repararam, eu estou fazendo um paralelo com o Windows. Não sei se isso está ajudando vocês. Por que eu estou fazendo esse paralelo com o Windows? Porque eu acredito que vocês estejam mais familiarizados com os sistemas operacionais Windows. Você já deve ter usado o Windows 95, Windows 98, Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8, está vindo aí o Windows 10. Então eu acredito que em algum momento vocês já usaram. Então estou sempre tentando traçar esse paralelo. Por quê? Porque os dois são sistemas operacionais. Apesar de mudar a forma com que eles são licenciados, basicamente eles fazem as mesmas coisas. Mas com processos diferentes. As maneiras de fazer é que são diferentes, mas fazem as mesmas coisas. Então a primeira coisa que a gente vai entender agora é sobre sistemas de arquivos. Olha bem, o que é um sistema de arquivos? É um conjunto de estruturas lógicas e rotinas que permitem ao sistema operacional controlar o acesso ao disco rígido. Para simplificar, o que é o sistema de arquivos? São as regras que o sistema operacional usa para ler e gravar no disco. Olha bem, quem é que está gerenciando o disco rígido? Qual é o programa que gerencia o disco rígido? Sistema operacional. Então, quando eu peço para salvar um arquivo, quem é que vai lá e guarda o arquivo no disco? O sistema operacional. E quando o sistema operacional larga o arquivo no disco, ele não tem que saber onde o arquivo está? Tem que, né? Porque mais tarde o usuário vai pedir aquele arquivo. Então, uma das funções do sistema operacional é funcionar como um bibliotecário, fazendo o arquivamento da informação. E esse arquivamento é feito através de regras. Essas regras são chamadas de sistemas de arquivos. O Windows utiliza alguns sistemas de arquivos, Linux utiliza outros. Não é o mesmo sistema para os dois. Bom, eu vou rapidamente aqui explicar o sistema Windows. Não vai cair em prova, mas eu vou fazer um paralelo aqui. O Windows utiliza, antigamente, utilizava FAT16. Isso vocês têm na apostila na parte de introdução, depois eu posso mostrar. Também o Windows utiliza, aqui o Windows, também utiliza FAT32. E o mais atual é o sistema NTFS. Esses são os sistemas de arquivos para o Windows. Linux, bom, Linux, estendido 2, estendido 3, RazerFS, XFS e JFS. Esses são os mais usuais. Tem outros, mas esses são os mais usuais. E nós vamos focar nesses três aqui. Esses são os três mais usados. O estendido 2, ele tem a mesma aqui, ele seria um paralelo ao FAT16. Então esse aqui seria o estendido 2. O estendido 3, a gente traça um paralelo aqui com o FAT32. E o NTFS, o NTFS, a gente traça um paralelo aqui com o RazerFS. Isso aqui para Linux. Olha bem agora o que eu vou explicar. Até eu vou espetar o meu pendrive aqui para poder explicar.
E vou voltar num slide aqui que eu já trabalhei com vocês, mas eu vou dar uma voltada aqui num slidezinho. Aqui. Só vou voltar aqui uns slides porque tem uma imagem que eu quero usar. Do disco rígido. Então, olha só, gente. Quando a gente compra o disco rígido, ou mesmo o pendrive, aqui, essa é a imagem que eu quero. Quando a gente compra o disco ele é todo dividido em clusters. O disco ele tem que ser preparado para ser lido e gravado, ele não vem preparado. Esse processo de preparar o disco para ser lido e gravado, a gente chama de formatar. Quando a gente formata o disco, a formatação agrupa esses clusters em setores. E é dentro desses setores que os arquivos vão ser armazenados. Então, todas as memórias, antes de serem usadas pela primeira vez, têm que serem formatadas. O que é formatar? É preparar a memória para ser lida e gravada. Aí vocês vão dizer, pô, mas eu comprei meu pendrive e já saí gravando arquivos nele, não precisei formatar. É porque ele já veio pré-formatado da fábrica. Mas se ele não tivesse vindo pré-formatado, nós, usuários, teríamos que formatar. Antigamente os disquetes eram assim, você comprava o disquete, antes de utilizar o disquete tinha que formatar o disco. O que é formatar? Preparar o disco para ser lido e gravado, ou seja, agrupar os clusters em setores. Perfeito? Então a gente faz isso quando grava um CD. Já gravaram CDs? CD é formatado na hora da gravação, sabiam? O CD hoje em dia usa o sistema ISO 9660. Vocês já gravaram DVDs? O DVD também na hora da gravação está sendo formatado. Sistema de arquivos, UDF. Agora, quando eu uso o Windows a gente pode usar o sistema de arquivos FAT16, FAT32 e NTFS. Vou explicar rapidamente o FAT16. O que significa FAT? File Allocation Table. Tabela de alocação de arquivos. O que é essa tabela de alocação de arquivos? Nada mais é do que um registro que o Windows faz de tudo que ele está guardando no disco. Quando a gente formatava o disco com FAT16, cada setor tinha 16 bits. Então o que acontece? O FAT16 caiu em desuso porque ele só consegue gerenciar discos de até 2 GB. O FAT16. Pô, 2 GB, se eu for ali comprar um pendrive hoje, já tem 8, tem 16 GB. Então esse sistema FAT16 caiu em desuso. Agora o FAT32, esse continua usual, está em uso ainda. Ele consegue gerenciar discos de até 2 TB. E o NTFS? Bom, o NTFS, você pode determinar o tamanho do cluster, dos setores aqui, tá? Você pode determinar o tamanho dos setores e, além disso, ele te dá 4 vantagens sobre os outros sistemas. Ele permite criptografar o que está no disco. Ele permite definir cotas. Depois eu vou dizer em que página que está isso aí para vocês na apostila, já vou achar aí para vocês. Permite definir cotas para os usuários. Também permite definir permissões. Então, já vou localizar vocês aqui na apostila, por favor, eu vou pedir a tua aqui. Vocês podem ir lá na página, bem no início, lá pela página 16, eu acho, da apostila. Já vamos localizar. Sistemas de arquivos, página 15. Página 15. Ok? Agora olha só. Então, pegou os setores, agrupou aqui nos clusters e aqui que ele vai guardando nossos arquivos, nessas caixinhas. Certo? Ok? Se acharam? Então vamos lá. Olha só agora que eu vou explicar. Já vamos fazer aqui, não é para nós esse aí? Eu acho que é para o outro aqui, né? 8h15 ou 8h30? Tá, já vamos fazer um intervalo, só vou pedir aqui um minutinho para vocês. Só para a gente terminar aqui essa explicação. Veja bem. O NTFS, vocês já usaram o Windows 98? São do tempo do Windows 98 ou nasceram tudo depois de... vocês são jovens, acho que nasceram tudo de 2000 para cá. Esses dias, eu estava dando uma aula esses dias e tinha um aluno que nasceu em 95. Então, tranquilo, né? É que eu sou velho, né? Vocês são jovens, olha só. O que eu quero dizer com isso? No Windows 98, os sistemas de arquivos que o Windows 98 utilizava era o sistema FAT16 e FAT32. Então não permitia criptografar, não permitia definir cotas nem permissões.
Quando o Windows XP entra, ele entra aceitando o sistema NTFS, que já é o sistema do Windows para servidor. Então vocês vão lembrar, quem usou o Windows 98, que se eu chegasse lá na casa de vocês, ligasse o computador de vocês que estava rodando o Windows 98, ele não perguntava quem eu era. Ele já abria na área de trabalho e qualquer usuário podia tudo dentro do sistema. Acessava qualquer arquivo, podia instalar programa, remover, podia tudo. Hoje já não é assim. Hoje, quando abre o sistema Windows, o que ele faz? Ele pergunta quem você é. Qual é o usuário que você é? Você é o Paulo, você é o João, você é a Ana? E cada usuário tem permissões diferentes. Tem cotas no disco diferente. Um usuário tem 10 GB de espaço, o outro tem 5. Isso é possível graças ao sistema NTFS. E também permite criptografar o que está no disco, embaralhar, para que um usuário não possa ver os dados do outro. Então, todos esses recursos têm a ver com o sistema NTFS. Olha bem o que eu vou fazer aqui, ó. Eu abri o Windows Explorer, ó. Agora eu vou clicar com o botão direito lá no meu pendrive. E vou fazer como se quisesse formatar, ó. Formatar, ó. E na hora de formatar, eu posso escolher o sistema de arquivos. Que para o Windows é FAT32 ou NTFS. Bom, como é pendrive, ele está me sugerindo FAT32. Por quê? Não vou querer criptografar, não vou cotas no pendrive, não vou querer usar. Perfeito? Agora vamos fazer a associação com Linux. Linux tem um sistema semelhante ao FAT16, que é o estendido 2. Tem um sistema semelhante ao FAT32, que é o estendido 3. E um sistema semelhante ao NTFS, que é o RazerFS. Esses são os 3 sistemas mais utilizados para Windows, para Linux. E desses 3, esses 2 são os mais utilizados. Ok? Então, o que é o sistema de arquivos? São as regras que o sistema operacional usa para ler e gravar no disco. Agora, tem um sistema de arquivos que é compatível com os 2 sistemas operacionais. Por exemplo, se esse pendrive aqui que eu coloquei ali, ele vai ser usado tanto em computadores Linux como em Windows. Eu preciso então usar um sistema de arquivos que seja lido pelos 2. Porque esses aqui, ó, do Linux, não são interpretados pelo Windows. E os do Windows não são interpretados pelo Linux. Então eu tenho que formatar esse pendrive com um sistema que seja compatível com os 2. E o sistema que é compatível com os 2 é o estendido FAT. Esse é compatível com os 2. Tanto que ele não dá para entender bem, ó. Estendido do Linux, FAT do Windows. Estendido do Linux e o FAT do Windows. Então, esse sistema de arquivos é compatível tanto com Windows quanto com Linux. Agora, só para completar e a gente ir tranquilão para o nosso intervalo, tá? Já fazendo aqui só mais um minutinho. Isso aqui é importante, ó. Alguns desses sistemas de arquivos aqui, ó, caso do RazerFS, possui o recurso de journaling. O que é esse recurso? Ele cria um log de todas as modificações feitas no disco. Cria um registro de tudo que é modificado no disco. Então isso torna o sistema mais seguro. Então essa tabelinha aqui é bacana. Vocês têm ela aí na apostila. Então cuida aí, ó. O que eu quero que vocês marquem na apostila? RazerFS. E marca que esse tem, ó, recurso de journaling. Marca isso aqui. E marca que o estendido 2, estendido 3 não tem esse recurso. Perfeito? Então, se eu for formatar um pendrive e estiver usando Linux, qual é o sistema de arquivos que eu vou usar? Bom, ou estendido 2, estendido 3, ou RazerFS. Ou algum desses 2 aqui, mas esses 2 aqui são menos utilizados. Ok? Esses 3 aqui não pode esquecer. Eu acho que por aqui também passa uma questão da prova. Então agora a gente faz o intervalo, voltamos em 15 minutinhos. Muito obrigado por enquanto, já voltamos.